E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos fazer uns exercícios sobre soma de vetores usando a regra do paralelogramo. Vamos lá! Então, esta é a primeira questão. Veja aí se você consegue fazer. E aí, deu certo? Vamos lá! Determine graficamente o vetor soma A mais B pelas regras do polígono e do paralelogramo e calcule o módulo do vetor soma S. Então, a questão quer que a gente faça a soma desses dois vetores A e B usando cada uma das regras, a do polígono e a do paralelogramo, que a gente já conheceu em aulas anteriores. Então, vamos fazer primeiro usando a regra do polígono. O que é que diz a regra do polígono? A gente tem que colocar os vetores em sequência, ou seja, os vetores um atrás do outro, e a gente diz que o vetor resultante é o que liga a origem do primeiro à extremidade do último. Então, vai ficar, está aqui o vetor A, na sequência vem o vetor B, e aí a gente liga a origem do primeiro à extremidade do último, que vai ser esse vetor S. Vai ser o vetor soma, o vetor resultante de A mais B. Está feito. Esse é o vetor S pela regra do polígono. Vamos encontrar agora o vetor S pela regra do paralelogramo. Eu vou colocar o vetor A e a partir da mesma origem eu vou desenhar o vetor B. Está aqui, certo? Os dois a partir da mesma origem. E aí o que a gente faz? A gente traça uma paralela de um vetor a partir do outro. Então, a paralela de B a partir de A, uma paralela de A a partir de B. Fechamos um paralelogramo. Agora, basta a gente dizer que o vetor resultante é o que liga a diagonal a partir da origem. É esse vetor aqui, ó, o vetor S é o vetor soma. Tranquilo? Observe que nos dois casos, seja pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo, o vetor S é exatamente o mesmo, o vetor soma, como tinha que ser, né? Independentemente da regra que você use, você tem que encontrar o mesmo vetor resultante, certo? Então, a ideia da questão é apenas você comparar as regras e observar que você obtém o mesmo resultado. Para descobrir o módulo desse vetor S, você vai fechar esse triângulo aqui, seja esse verde, se você usou a regra do polígono, ou esse azul, se você usou a regra do paralelogramo. Veja que esses triângulos são idênticos. Ó. Eles têm base igual a 4 e a altura igual a 3. Então, de cabeça, você já sabe que a hipotenusa, que é o módulo desse vetor S, deve valer 5, que é o triângulo mais malhado que existe. É o triângulo retângulo e lá dos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Se você não tem esse resultado em mente, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ficar 16 com 9, que vai dar 25. E a raiz de 25 é 5. 5 unidades. Beleza? Então, essa é a questão 1. Tenta fazer aí a questão 2. Dê um pause no vídeo e faça aí. Vamos lá. Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores de deslocamentos D1 e D2 ilustrados na figura. Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para a segunda percorreu uma distância de 6 km. Ao final da segunda entrega, a distância que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é... Então, ele quer o deslocamento resultante. Qual vai ser a distância entre o ponto inicial e o ponto final? Tá? Então, há 2 maneiras de fazer isso. Você pode usar a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Porque se você quer o deslocamento resultante, que é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, você quer saber a soma vetorial desses 2 deslocamentos D1 e D2. Então, pela regra do polígono, você vai fazer assim, coloca os vetores em sequência. Você vai ter o vetor D1 para baixo e o vetor D2 formando 30 graus com horizontal, que é exatamente a figura dada na questão. E aí você vai dizer que o vetor resultante é o que liga a origem do primeiro à extremidade do último, é esse vetor verde R. Pronto, esse é o vetor resultante. Só que a questão quer saber o módulo desse vetor resultante, né, que mede a distância entre o ponto inicial e o ponto final da trajetória. Então, para isso, a gente vai usar, para achar esse lado do triângulo, esse lado verde, que é o vetor R, a gente vai usar a lei dos cossenos aí, tá? Só lembrando que na lei dos cossenos, esse ângulo θ é o ângulo oposto ao vetor R, certo? O vetor resultante. Então, no caso, eu estou precisando saber que ângulo é esse daqui. Ó. Esse ângulo interno aqui é o triângulo oposto
ao vetor R. Ora, se D2 faz 30 graus com horizontal e D1 faz 90, então esse ângulo aqui só pode ser quanto? 60 graus. Para ficar 60 com 30 dá os 90 graus que D1 faz com horizontal, certo? Então vamos lá, vamos substituir os valores. O primeiro vetor é de 10 km, então vou substituir o A por 10. O segundo vale 6, então o B é 6. Menos duas vezes o primeiro, que é 10, vezes o segundo, que é 6, vezes o cosseno do ângulo, que no caso é o ângulo oposto ao vetor R, que é 60 graus, certo? Então vai ficar 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36, menos 2 vezes 10 vezes 6 vai dar 60, e o cosseno de 60 graus é 1/2. Aí você já corta esse 2 com esse 2. Então vai ficar 100 mais 36 menos 60. 100 menos 60 dá 40. Com 36 dá 76. Então 76 você pode escrever como 4 vezes 19. Né? Você vai tirar a raiz disso. O 4 sai da raiz, vai ficar 2 raiz de 19 km. Pronto. Tá aí letra C. Tranquilo? Mas vamos fazer essa questão também usando a regra do paralelogramo, só para a gente comparar. Então ficaria assim, você vai desenhar os dois vetores a partir da mesma origem. Então esse é o vetor D1 e a partir da mesma origem você tem o vetor D2. Né? Aí quem é que vai ser o vetor resultante? Você traça uma paralela de D2 a partir de D1 e uma paralela de D1 a partir de D2. Você fecha um paralelogramo. E o vetor resultante é o que traça a diagonal do paralelogramo a partir da origem. Tá aí, esse é o vetor R, que é exatamente o mesmo que a gente encontrou com a regra do polígono. Tranquilo? Legal. Então agora eu vou usar a equação da regra do paralelogramo, certo? Veja a diferença para a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos você tem um menosinho. E aquele ângulo θ, que tem a lei dos cossenos, é o ângulo oposto ao vetor resultante, que é o ângulo interno ali ao triângulo. Já aqui, nessa equação, que oficialmente não tem nome, certo? Essa equação aqui não tem nome, mas eu chamo de equação da regra do paralelogramo, só para a gente saber qual a equação que eu estou falando, certo? A gente dá um nome a ela de equação da regra do paralelogramo, só para poder diferenciar da lei dos cossenos, que vai ter um menos ali, e os ângulos também são diferentes dessas leis. Né? O ângulo, na lei dos cossenos, é o ângulo interno ao triângulo oposto a R, enquanto que na regra do paralelogramo, esse θ é o ângulo entre os vetores. Tudo bem? Então vamos ver como é que fica isso. O primeiro vetor tem módulo igual a 10, o segundo 6, aí mais duas vezes o primeiro vetor, que é 10, vezes o segundo, que é 6, e esse θ é o ângulo entre os vetores. D2 faz 30 graus com horizontal e D1 faz 90 com a horizontal. Então, o ângulo total aí entre os vetores é 90 com 30, que vai dar 120. Então, vai ficar 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado 36, mais 2 vezes 10 vezes 6, que dá 60, vezes o cosseno de 120, que é menos o meio. Aí você já corta esse 2 com esse 2, ó, certo? Então, vai ficar 100 mais 36 e o mais com menos fica menos 60. Então, 100 menos 60 dá 40, com 36 dá 76. Que é igual a raiz de 4 vezes 19, o 4 sai da raiz, fica 2 raiz de 19, que é exatamente o mesmo resultado que a gente tinha encontrado com a regra do polígono, como tinha que ser. Independentemente da regra, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Então, ficamos com a letra C, certo? Então, eu espero que a partir dessa questão você também tenha percebido bem quais são as diferenças entre usar a regra do polígono e usar a regra do paralelogramo, assim como as diferenças entre a lei dos cossenos e a equação da regra do paralelogramo. Ok, então vamos para a terceira questão. Vamos lá. Dê um pause no vídeo aí e tente fazer. E aí, conseguiu? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Dois vetores A e B coplanares formam um ângulo θ entre si. O que significa os vetores serem coplanares? Significa que eles estão no mesmo plano, certo? No caso aqui, eles estão no plano da tela, certo? Da tela do seu computador aí ou na tela do seu smartphone. Tranquilo? Vamos para frente. Se os módulos de A e de B são respectivamente iguais a 6 e 8 unidades, determine o módulo do vetor soma A mais B em cada um dos seguintes casos. Observe que em todos os casos eu desenhei o vetor A um pouquinho menor do que o vetor B. Isso aconteceu porque ele disse na questão que o módulo de A é menor do que o de B. O de A vale 6, enquanto o de B vale 8. Então, na letra A,
Ele diz que o ângulo entre os vetores é igual a zero. Quando isso acontece, os vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido. E a gente já aprendeu em aulas anteriores que quando é assim, basta somar os módulos dos vetores a serem somados. Então vai ficar 6 com 8, vai dar 14. E acabou. Esse é o módulo do vetor soma. Mas como o objetivo da aula de hoje é a gente treinar, né, a equação da regra do paralelogramo, então vamos usá-la, só para ver que realmente dá 14. Então vai ficar assim, o primeiro vetor tem módulo igual a 6, o segundo 8, então mais duas vezes o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno de zero. O cosseno de 0 grau é igual a 1, vai ficar 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, mais duas vezes 6 vezes 8 vai dar 48 e vezes 2 vai dar 96. 36 com 64 dá 100, com 96 dá 196 e a raiz de 196 é 14. Como a gente já tinha dito desde o início, que é simplesmente a soma de 6 com 8 dá 14, já que os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Na letra B, ele coloca os vetores perpendiculares entre si. E aí você já sabe que basta usar o teorema de Pitágoras para achar o módulo do vetor resultante. E esse triângulo é um dos mais malhados que tem, que é de lado 6 e 8. A hipotenusa vai dar 10, né? Então você já sabe que a resultante aí vai dar 10 unidades. Mas vamos usar a equação da regra do paralelogramo para ver se dá 10 mesmo. Então vai ficar o A vale 6, o B vale 8, mais duas vezes o módulo do primeiro, o módulo do segundo, vezes o cosseno, no caso 90. Só que o cosseno 90 é zero, né? Então esse termo todinho aqui vai dar zero e aí vai sobrar apenas exatamente o que é o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai dar 36 com 64, que dá 100. Então a raiz é igual a 10 unidades. Na letra C, os vetores têm sentidos opostos. Você sabe que o módulo é dado pela subtração dos módulos dos vetores. É só pegar o maior menos o menor. Então 8 menos 6 vai dar 2 unidades. Mas vamos de novo usar a equação da regra do paralelogramo para ver se dá 2 unidades mesmo. Então vai ficar o módulo do primeiro, que é 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais duas vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1, então vai ficar 6 ao quadrado 36, mais 8 ao quadrado 64, né? Aí menos, vai ficar mais com menos, vai dar menos, 6 vezes 8, 48, vezes 2 dá 96. Pronto. Então 36 com 64 dá 100 e menos 96, 100 menos 96 vai dar 4. E a raiz de 4 vai dar 2 unidades. Pronto, tá aí. Então como a gente já esperava, a resultante na letra C tem módulo igual a 2 unidades. Na letra D, eu quero a soma desses dois vetores quando eles formam 60 graus entre si. Aí vamos lá, vamos usar a equação da regra do paralelogramo. Então vai ficar 6 é o primeiro módulo, né? Então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 6, vezes o segundo, que é 8, mais, no caso, vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 é 1/2, então já vou cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó. O 6 ao quadrado, 36, com 64, que é 8 ao quadrado, mais o 6 vezes 8, que dá 48. Então vai ficar 36 com 64 dá 100, com 48 dá 148. 148 é a mesma coisa que 4 vezes 37. A gente escreve assim para poder tirar a raiz, né? No caso, 4 sai da raiz, então vai ficar 2 vezes a raiz de 37 unidades. Beleza? Então está feita a questão 3. Vamos observar aqui uma coisa interessante. Perceba que o módulo máximo aqui da soma desses vetores ocorreu na letra A, que é quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, deu 14. Não tem nenhuma outra situação aí para esses vetores que, somando A com B, dê maior que 14. Eles com esses módulos aí de 6 e 8 unidades. Em compensação, o valor mínimo dessa soma ocorre quando os vetores têm sentidos opostos, que foi o caso da letra C. A resultante teve módulo igual a 2 unidades. Qualquer valor entre esse mínimo, 2 unidades, e o máximo, 14 unidades, é um valor permitido para a soma desses vetores A e B. Vai depender apenas da inclinação entre eles, certo? À medida que você for girando B em relação a A, quando eles tiverem o mesmo sentido vai dar 14, B vai girando, vai diminuindo a resultante, 13, 12, 11, 10, até que quando eles forem opostos entre si, a resultante vai dar mínima, que é igual a 2 unidades. Então veja a questão 4. Faça aí, dê um pause no vídeo. E aí, tranquilo? Beleza? Vamos lá.
Considere dois vetores x e y de módulos respectivamente iguais a 8 e 12 unidades. Qual o intervalo de valores admissíveis para o módulo da soma desses dois vetores? Então, pessoal, para descobrir o intervalo de valores possíveis para a soma desses dois vetores, é só a gente descobrir qual é o valor mínimo possível e qual o valor máximo. A gente sabe que o valor máximo vai ocorrer quando os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, que aí é só somar os módulos, vai dar 12 com 8, 20 unidades. E o valor mínimo vai ocorrer quando os vetores tiverem sentidos opostos, aí é só subtrair o maior pelo menor, 12 menos 8, 4 unidades. Qualquer valor entre 4 e 20 é um valor possível, certo? Então, matematicamente, você poderia responder dessa maneira. Essa é tal que é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 20 unidades. Então, tá feita a questão 4. Dê uma olhada na questão 5. Pause o vídeo aí. Faça aí agora. E aí, fez a questão 5? Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer. Dois vetores A e B têm módulos respectivamente iguais a 7 e 8 unidades. Determine o ângulo entre esses vetores para que o vetor soma tenha módulo igual a 13 unidades. Então, eu quero o ângulo entre A e B para que a resultante dê 13. Então, eu vou usar aqui a equação da regra do paralelogramo e vou descobrir que ângulo θ é esse entre os vetores. Eu sei que a resultante vai dar 13. Vai ficar 13 ao quadrado. Um dos vetores tem módulo igual a 7 e o outro tem módulo igual a 8. Então, mais 2 vezes o módulo de um deles, vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo, que é o que eu estou procurando. Que ângulo é esse? O 13 ao quadrado é 169. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 7 vezes 8, 56. Vezes 2 vai dar 112. Então, passar o 49 e o 64 para o outro lado vão ficar negativos. E aí, 169 menos 49 vai dar 120. 120 menos 64 vai dar 56. Pronto, o 112 que está multiplicando o cosseno eu vou passar dividindo. E como 56 é exatamente a metade de 112, isso dá 1 meio. E o ângulo, para que o cosseno seja 1 meio, a gente sabe que vale 60 graus. Então está feita a questão. O ângulo entre os vetores é 60 graus. Vamos para a última questão. Questão 6. Dê uma olhada aí. Pause o vídeo e faça. E aí, fez? Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer. Considere dois vetores A e B de módulos iguais a x, com origens coincidentes no ponto O, conforme a figura. O vetor A é fixo e o vetor B pode girar no plano da figura, porém mantendo sempre sua origem em O. Então a gente vai deixar A fixo e vamos começar a girar B. Sendo R o vetor resultante de A mais B, o gráfico que melhor representa a variação do módulo de R em função do ângulo formado entre A e B é... Tudo bem, então vamos procurar o gráfico que descreve aí como é que muda o módulo desse vetor resultante. Então a primeira coisa que alguns alunos ficam apavorados ao olhar para essa questão é com relação ao eixo dos ângulos, que está escrito em radianos, né? E alguns esquecem qual é a relação que existe entre radianos e graus, né? Então eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês lembrarem, né, quanto equivale em graus cada radiando aí. Então, por exemplo, 0 radiando é 0 graus, π sobre 2 radiando é 90 graus, π radiando é meia volta, então 180 graus, né, e por aí vai. Então vamos lá. Por exemplo, se o ângulo entre os vetores for 0 radiando, que é o equivalente a 0 grau, esses vetores devem ter a mesma direção e o mesmo sentido. A gente sabe que o módulo do vetor resultante nesse caso é simplesmente a soma dos módulos. Se cada um tem módulo igual a x, então vai ficar x mais x, vai dar 2x. Então, quais são as alternativas que mostram isso? Quando o ângulo é 0, a resultante tem módulo 2x. A letra A mostra isso. Está batendo aqui na letra A. Quando o ângulo é 0, a resultante tem módulo igual a 2x. A letra B também. Θ igual a 0, a resultante 2x. E a letra C também. Então, as letras C e D, que dizem que quando o ângulo é 0, a resultante é 0, já estão fora. Então, falsas, C e D. Já estamos entre as letras A, B e E. Quando o ângulo for igual a π, que é equivalente a 180 graus, aí os vetores têm sentidos opostos. Então, vai ficar x para um lado e x para o outro. Então, um vetor vai cancelar o outro, vai dar o vetor nulo. Ou seja, o vetor resultante vai ter módulo igual a 0, que é o que diz a letra A. Letra A, bonitinha, quando o θ é igual a π, a resultante tem módulo igual a 0.
E na letra B também, quando θ é igual a π, a resultante também tem módulo igual a zero. Mas a letra E, quando θ é igual a π, a resultante é 2x, então essa daqui está fora, certo? Falso, letra E. Estamos entre a letra A e a letra B. Pronto. Para escolher entre a letra A e a letra B, você pode usar a equação da regra do paralelogramo e usar o fato que o módulo da resultante aí vai depender do cosseno, ou seja, vai ser uma função cossenoidal. E uma função cossenoidal, o gráfico, pessoal, vai envolver uma curva parecida com uma onda, né? Vai lembrar uma onda, que é o caso da letra A. Então você não poderia marcar a letra B, que está mostrando aí segmentos de reta. Para dar gráficos da letra B, você teria que ter entre 0 e π uma função do primeiro grau, né? Para dar essa retinha aí. Não é o caso. Você tem uma função cossenoidal aí. Então tem que ser uma curva. Então só com isso você já marca a letra A. Mas digamos que na hora da prova você não tenha percebido isso, né? Como é que você poderia marcar a resposta certa, que é a letra A? Ora, perceba quando o ângulo for π sobre 2, a letra A diz que a resultante é raiz de 2x, enquanto a letra B diz que a resultante vale x. Então é só calcular quanto é que vale a resultante quando o ângulo for π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então vamos jogar lá. O A vale x, o B vale x, mais duas vezes x, e o cosseno de 90 graus, que é igual a zero. Então vai ficar simplesmente x ao quadrado com x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado. Aí você tira a raiz disso, o x vai sair da raiz. Então a resultante é x raiz de 2, assim como diz a letra A. Bate bonitinho esse ponto aqui, quando o θ é π sobre 2, o R tem módulo raiz de 2x, letra A. Então, valeu, meus amigos viciados em física. Se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, deixe o seu joinha, certo? Siga a nossa página no Facebook, Viciados em Física. Nos sigam no Periscope e no Twitter, @CaioGraqueFRN. E qualquer dúvida, comente o vídeo, deixe seu comentário, ou então nos mande um e-mail, ok? Então, valeu, meus amigos viciados em física. Fui!